Oiê! Esse é o Giro da Mobilidade Urbana de volta das férias. Eu sou a Danaê Fernandes e eu quero te convidar para andar de bonde urbano digital comigo. Vamos nessa? O BUD, Bonde Urbano Digital, é um apelidinho para DRT, Digital Rail Rapid Transit, que está em operação em Curitiba a teste. O percurso escolhido pelo governo do estado é entre o terminal de Pinhais e o terminal de Piraquara, algo um pouquinho mais do que 10 quilômetros. Tenta anotar no vídeo quantos chineses você vê. Isso se deve ao teste da CRRC, que é a empresa chinesa que fabrica o veículo, e a Global Ace, que é a empresa intermediária entre os chineses e o governo do estado do Paraná. Então, esse veículo ele está rodando só 2 vezes por dia, numa linha que já é feita por ônibus tradicional. É muito interessante você estar ali no terminal de Pinhais, esperando o BUD, porque os ônibus antigos, eles fazem, essa linha, então você pega o BUD no mesmo lugar, não tem nada de especial na forma que você vai entrar no BUD. Então eu achei engraçado, enquanto eu estava lá no terminal de Pinhais, passa aquele monte de ônibus velho, de repente aparece uma espaçonave verde e azul, que é o BUD, e para ali para você entrar. O bacana é que ele já está totalmente integrado, então por R$6 você entra no terminal e você pega o ônibus que você quiser, inclusive o BUD. Vale a pena o passeio. O visual do BUD é ultra moderno, ele tem aquela cara de metrô high-tech, ele é absolutamente baixo, né? Ele cola quase no chão, então todo o piso entre Piraquara e Pinhais teve que ser trabalhado, todos os obstáculos tiveram que ser retirados, inclusive quebra-mola, faixa elevada, né? Precisa ter uma superfície bastante lisa. Esse teste ele tem cerca de 6 meses para avaliação também das peças e do desgaste e a diferença, né, entre rodar na China e rodar no Brasil. A Global Ace tem um escritório no terminal de Piraquara, onde eles acompanham ali a telemetria, né, o desgaste das peças, como que tá essa linha. E também a questão do trilho magnético, que eu imaginava algo muito diferente, imaginava algo com muito mais tecnologia e na verdade o princípio é bastante simples. São grandes ímãs cilíndricos que são acoplados ali no piso, no asfalto, e o BUD vai se guiando por esses trilhos, né? Esses ímãs. No primeiro momento, são só 750 metros de trilho magnético. É só a entrada no terminal de Piraquara. A ideia é expandir isso para que não precise ter um condutor, né? Não precisa de um motorista dirigindo o BUD. Entretanto, sempre precisaremos de um motorista na cabine. A frenagem e a observação de transeuntes, cachorro, tudo que possa aparecer na pista, fica a critério de um homem, né, de um ser humano. Então o BUD ele não tem sensor, ele não é um veículo autodirigido. Né? Ele ainda precisa de humanos para estarem ali vendo possíveis questões que bloqueiem a pista. Já temos um projeto de expansão, inclusive para adentrar o município de Curitiba, mas quero falar um pouco do supercapacitor. O BUD não tem uma autonomia muito grande. Embora o carregamento dele seja bastante rápido, algo em torno de 15 minutos para uma carga completa, a autonomia dele é de no máximo 40 quilômetros. E isso muda bastante o que a gente pensa de frequência de linha. Por enquanto, os testes com o bonde urbano digital estão sendo muito bem sucedidos. É curioso a viagem, é quase como uma viagem turística, né? Os chineses com a tradutora, o pessoal da Global Ace, todo mundo perguntando coisa. Então, ainda não é um transporte corriqueiro no município de Curitiba. Vamos falar grande Curitiba, né? Pinhais,
São José dos Pinhais, Piraquara, tudo ali absolutamente conurbado. E logo, logo o centro de Curitiba vai ter uma linha com o bonde urbano digital também. Mas eu fico pensando o quanto isso tem de avanço em relação a um BRT bem feito, tradicional, né? Nós temos sistemas de BRT que são muito bem pensados e são acessíveis e já tem uma tecnologia nacional, até mais barata, né? E foi muito bacana andar de BRT, gostei, ele não trepida, muito confortável, ar-condicionado, as pessoas respeitam muito, né, aquela novidade, mas em relação ao custo, eu acho que precisamos ser muito coerentes com essa tecnologia para avaliar se isso tem mesmo um grande ganho em relação ao BRT. E talvez seja mais caro, mas seja o custo para o interesse político. E se for isso, também acho que vale a pena, né? Vemos que não temos tanto foco no Brasil em qualidade de transporte público coletivo como poderíamos. Se o bonde urbano digital ou suas variações de DRT, que talvez comecem a se proliferar no nosso país, sejam a forma de atrair interesse das pessoas, dos políticos, da população para o transporte público coletivo, acho que está valendo. Foi uma experiência muito legal. Se você olhar, tem uma moça linda que sai nas fotos, que é a Stephanie Alvise. Ela é expert em educação para o trânsito e eu vou fazer um giro da mobilidade com ela na próxima. Gostou do Bud? Vai lá andar. R$6 e você curte um passeio. Te vejo no próximo Giro da Mobilidade.